Boa noite a todos. Boa noite, Helena. Boa noite a todos os nossos amigos, nossos irmãos e irmãs aqui, dos amigos de nosso lar, e a todos, né? Os nossos irmãos de Ideal Espírita, todos os demais, também nossos irmãos encarnados e desencarnados. Nosso boa noite. E antes de nós entrarmos no tema, apresentarmos aqui, né, conversarmos com o Arthur, que está aqui nos dando essa força nessa noite de hoje, né, auxiliando, trazendo esse tema, vamos iniciar com a nossa prece, a nossa oração, como nós sempre fazemos, porque se estamos aqui é pelo auxílio, pelo apoio, pela ajuda da espiritualidade. Querido e amado Deus, nessa noite, nós agradecemos a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, que nos acompanha, nos auxilia, a todos estes irmãos desencarnados que conosco estão, trazendo a força, a paz e a proteção, para que possamos, mais esta noite, realizarmos este bate-papo, levarmos a doutrina espírita a todos os nossos irmãos, esteja onde estiverem, que possamos aprender, ao mesmo tempo que passarmos também informações, trocando este carinho entre nós, encarnados e desencarnados, e entre este intercâmbio espiritual, que possamos fortalecer estes laços cada vez mais. Através do amor e do carinho, nós iniciamos mais este bate-papo nesta noite de hoje. Que assim seja. Então, nessa noite de hoje, né, o nosso irmão, nosso amigo aqui, Arthur Azevedo, está aqui para nos dar essa força e nós conversarmos, né, Arthur, a respeito deste tema que é tão polêmico, mas tão necessário conversarmos, que se trata do aborto e suas consequências, que vão muito além de consequências materiais, vamos dizer assim, consequências físicas, e que se desmembram entre sequelas, transtornos emocionais, espirituais e até mesmo obsessões, né, que ultrapassam encarnações, não é mesmo? Então, boa noite, Arthur. Passo a palavra a ti, né, para nós fazermos esse bate-volta, tomar lá da cá e pode estar te apresentando melhor. Obrigado, Débora. Parabenizar vocês aí pela iniciativa, né, o Amigos do Nosso Lar, de tratar desses assuntos. Realmente é um assunto que realmente é polêmico, uma vez que, por vezes, nós desconhecemos as leis divinas, desconhecemos aquilo que o Espiritismo verdadeiramente ensina, enfim, desconhecemos uma série de fatores que tornam essa questão muito clara para aquele que verdadeiramente se aprofunda naquilo que a própria ciência diz e que o Espiritismo vem, com certeza, complementar. Então, é uma satisfação estarmos aqui, né, e agradecemos a participação de todos. Podemos, então, iniciar? Iniciamos, sim. A questão que se tem também, e muito também se questiona, principalmente na atualidade, essa questão do aborto, por questões que envolvem muitas vezes as questões de abuso, né? Então, são questões, nesse sentido que eu me refiro, mais delicadas, mais polêmicas, e principalmente, infelizmente, com adolescentes, né? Quase crianças, vamos dizer assim, né? Sim. Nesta encarnação, logicamente. Sim, sim. Muito se tem procurado associar a questão do aborto, essas questões de violência, quando, obviamente, né, a mulher violentada não teve a menor intenção, né, de ter aquela criança, de conceber uma criança em seu ventre, e muito menos, obviamente, sofrer aquela terrível violência.
No entanto, é preciso que nós levemos em consideração que o feto ele não é uma extensão do corpo da mãe. E por mais que ela tenha sofrido realmente uma violência terrível, né, e temos que enfatizar isso, que vai trazer uma série de consequências, entre elas uma possível concepção, né, há saídas melhores do que o aborto para isso, né? Realmente o aborto deva, segundo o Espiritismo, ser a última cartada, digamos assim, a última escolha. E o Espiritismo coloca isso de maneira bem clara, os espíritos, né, colocam isso de maneira bem clara, ao dizerem que se deva, em primeiro lugar, preservar a vida da mãe, isto é, quando aquela gravidez pode causar, né, tem grande possibilidade de causar a morte da mãe, então é preferível sacrificar aquele que não nasceu, aquele que já nasceu, obviamente, que já está com toda a sua compleição física formada, toda uma vida já encaminhada, né? Então, o Espiritismo é bem claro, os Espíritos são bem claros em relação a isso. Mas antes a gente citar e desenvolver isso, é bom que a gente faça aqui um apanhado, mesmo que curto, daquilo que a ciência, aquilo que os espíritos nos falam acerca dessa questão toda. Inicialmente, é interessante que nós busquemos o que nos diz o Espiritismo. Uma vez que somos espíritas, temos que compreender aquilo que os espíritos superiores vêm nos ensinar. Santo Agostinho, em um Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, o que nós verificamos aqui é que o espírito que se liga ao corpo, ele vem do mundo espiritual com uma única intenção ou com um único objetivo, que pode ser um objetivo que ele mesmo escolheu ou que lhe foi, de certa forma, imposto por Deus para que ele venha a progredir. Então, a encarnação é uma oportunidade bendita que nós temos de voltarmos à Terra, voltarmos ao mundo físico para progredirmos. Então, para o espírito, independentemente da maneira com que houve a concepção, essa lei não deixa, né, de estar atuando. Então, o espírito que está ali, já ligado àquele corpo, tem como objetivo o seu progresso. Porque é assim, né, através das sucessivas encarnações, que nós vamos gradativamente melhorando e nos aperfeiçoando. Já na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta dos espíritos foi bem clara. O primeiro de todos os direitos é o de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, vemos aqui que os espíritos não trazem nenhuma exceção a isso. A única exceção ao qual eles vão se reportar é quando aquela vida nascente poderá trazer algum risco de vida à mãe. Já na questão 344, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? E isso vocês verão que é muito importante a gente saber para que a gente entenda como é que é todo o processo.
Os espíritos então respondem: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Então, no momento em que há a junção, digamos assim, né, do espermatozoide com o óvulo, né, no fenômeno da concepção, já há ali o processo iniciado da união daquele espírito que está prestes a reencarnar, dali a cerca de 9 meses, ao corpo, né? Então, e aí os espíritos prosseguem dizendo: desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, vai se estreitando, até o instante em que a criança vê a luz. Então é todo um processo, né, em que esse laço fluídico vai ficando cada vez mais apertado, cada vez mais junto, fazendo com que cada vez mais o espírito tome conta daquele corpo que já é seu. Então o espírito entra numa espécie de torpor, cada vez mais, a cada momento em que esse laço fluídico vai se estreitando. Então, a concepção é, portanto, o momento no qual o espermatozoide penetra no óvulo. E uma vez fertilizado, né, a ciência médica chama isso de zigoto, até que alcance o útero cerca de 3 a 4 dias mais tarde. Né? Então, entendendo esse processo, a gente vai compreendendo cada vez mais que há ali, sim, vida. Claro que não em toda a sua inteireza, porque o espírito, assim como o corpo, estão ainda no processo de união mais completa. Realmente o que liga o espírito àquele corpo é um laço fluídico ainda bastante tênue, que cada vez mais vai se estreitando, vai, né, aproximando o espírito daquele corpo até que, por ocasião do nascimento, esse processo esteja finalizado. Então, vamos fazer aqui uma breve retrospectiva. Temos o óvulo fertilizado, depois temos uma multiplicação ali de células, né? Começa com 2 células, 4 células, 8, 16, até formar o blastocisto. E aí, depois de 4 semanas, nós já temos o feto. Então, ao longo, né, ao final de 1 mês, já existe um feto. Claro que não muito parecido com a forma humana, mas isso não vai demorar muito a ocorrer. Já na 10ª semana, quer dizer, depois de 2 meses e pouco, 2 meses e 2 semanas, nós já temos, né, um feto com cabeça, com um tronco e com os bracinhos. E esse feto, depois de 16 semanas, então, já tem toda uma aparência humana, né, se constituindo aí algo que visualmente, né, se constitui um ser humano perfeito, né, com braços, pernas, tronco, cabeça e tudo mais, né? E, obviamente, isso aí vai se desenvolvendo até que haja o processo do nascimento, né, como nós bem conhecemos. Na questão 345, Kardec ainda pergunta: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está designado? E os espíritos respondem: a união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, nós já inclusive adiantamos isso, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, se este recusa diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. Então, é bom que a gente faça aqui uma distinção, na medida em que o espírito está ele mesmo se utilizando de seu livre-arbítrio. Ele, por vontade própria,
pode sim recuar perante aquela prova, né? Ele, enfim, por razões que podem variar muito, ele simplesmente desiste e aí a, a criança acaba não vingando, né? Já mais adiante, na questão 356, nós temos a seguinte pergunta: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? E os espíritos dizem: alguns há, efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, nós temos aqui uma situação, né, um tanto diferente, né? E aí ainda tem uma pergunta adicional que Kardec faz, que é a seguinte: pode chegar a termos de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Então, ali não há nenhum espírito destinado àquele corpo, né? Então, é mais uma prova para os pais do que propriamente, né, uma questão que envolva diretamente um espírito ligado a um feto. Débora, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Partindo desse teu ponto, dessas tuas colocações, que até é uma questão bem importante, né, Arthur, que as pessoas busquem esse conhecimento do livro dos Espíritos, porque parece que é algo complexo, mas a questão da estrutura do livro dos Espíritos, pouco a pouco, o estudo é um estudo contínuo, né? Nós não vamos ler uma vez só o livro dos Espíritos e ter o conhecimento de tudo. E mesmo, vamos dizer assim, depois de ter lido 10 vezes o mesmo livro, nesse sentido, nós vamos amadurecendo. E esse amadurecimento vai trazendo algo que, poxa, onde é que estava isso que o Arthur falou que eu não vi, por exemplo, né? A gente chega sempre nesse sentido. E essa questão que vem tratar, né, sobre a reencarnação, que traz essas questões que tu mesmo trouxe, elas são fundamentais até para um entendimento maior do aonde pode começar e ser considerado o aborto ou não, né? Porque na medida que aonde começa a reencarnação, né? Como tu bem disse, na questão 344, né? Se não me engano. Então, tudo isso faz essa diferença nesse sentido, dessa compreensão, né? Tem uma mensagem muito interessante, embora a gente não entrou diretamente naquela parte do tema, mas que é muito interessante, do livro Ação e Reação, do André Luiz, pelo Chico, e que eles fazem uma troca de um diálogo, né? E eles dizem: e o aborto provocado, assistente? E o aborto provocado, assistente? Inquiriu o Hilário, sumamente interessado, diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto. É de se presumir, seja ele falta grave. Falta grave? Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a conestar semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações, deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, sejam quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarte uterino, tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muita vez desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece, rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Essa é uma parte do diálogo, né? Ele tem um pedacinho mais. Só que ele vem justamente entrar, e aí, né, a gente tem que fazer esse, como se diz, vai e volta, assim, para inteirar da melhor forma mais profunda nessa questão do aborto e todo esse tema.
ela vem de encontro à questão 357, né, aonde o Kardec pergunta, né, quais são as consequências do aborto para o espírito? E aí a espiritualidade nos diz, né, é uma existência nula e que ele precisará recomeçar. Então, na medida que já há, como tu citou a questão 344, já há no momento, ali naquele instante, já existe, né, a fertilização, já existe ali o início. Sim. Então, é muito mais profundo do que nós imaginamos, né? Não é simplesmente, eu, vamos dizer assim, tive uma relação sexual e não me cuidei, vamos dizer assim, estou grávida e agora não, mas eu não quero isso eu simplesmente só, vamos dizer assim, eu só me livrei de um fardo. Não, e é tratado muitas vezes assim, né? E não Sim. não, a situação ela é mais complexa, né? Então é a mesma coisa que uma pequena história que uma vez eu ouvi, né? Um médico, em que a mulher chegou ao médico e pediu para fazer o aborto. Aí ele se tem certeza que é isso que tu quer? Tenho. Parece que eram 2 ou 3 meses que ela estava grávida, né, de gravidez. E aí ele olhava, ela estava com uma criancinha de uns 3 anos, ela tinha mais um de 3 anos. Aí ele conversou, olhou todos os exames. Aí ele disse, tá, então, e quem sabe a gente assassina esse aí, de 3 anos. Elas, não, tá louco? Vai matar meu filho? Eu amo meu filho. Não, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. É um filho teu também, só que ele não tem resposta, ele não tem reação ainda. Então, esse momento da concepção, em onde já se inicia a concepção, ele é muito importante que fique demonstrada essa questão, né? Sim. Que em todos os momentos existe o amparo da espiritualidade, mas em todos os momentos também nós teremos que responder pelas consequências dos nossos atos, que vão muito além disto que a espiritualidade colocou, né? Sem dúvida. Tem uma série de questões que envolvem isso daí, que por vezes, como você brevemente lembrou, são esquecidas. Infelizmente, as pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, têm se descurado um pouco em relação ao próprio comportamento. E uma vez que o comportamento acaba não sendo assim o mais saudável, as consequências acabam vindo, né? Tudo que nós fazemos existem consequências e por vezes atos impensados e feitos tudo na base da emoção ou até mesmo com grandes pitadas de responsabilidade acabam fazendo com que nós nos defrontemos com determinadas situações. E aí geralmente se comete uma segunda irresponsabilidade, que é justamente o de recorrer à questão do aborto, né, ou da interrupção da gravidez, né, e o que vai afetar ainda uma terceira pessoa que, por vezes, nada tem a ver com aquela situação. Ela simplesmente, por um imperativo da natureza, né, um espírito que, como está dizendo no livro dos Espíritos, estava no espaço, estava no mundo espiritual, se aproveita, digamos assim, né, da oportunidade para se ligar a um novo corpo que surge. Então, se houve essa irresponsabilidade, se está aí piorando ainda mais a situação, né, na medida em que se recorre a esse ato covarde de se interromper a vida que ali se inicia. Inclusive, você cita a questão 357, nós estamos com a questão 358, bem aqui à mão, onde Kardec faz a seguinte pergunta: o aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção? E aí os espíritos respondem, de maneira bem clara, há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa, então perceba que não há qualquer
ideia de se culpar tão somente a mãe, existe também a responsabilidade do pai, caso ele saiba do que aconteceu, né, que por vezes o homem não alertado em relação à gravidez. A mulher faz isso porque, afinal de contas, né, ela que tem possui o útero, enfim, ela que concebe, então às vezes não avisa, né, ao pai da criança, né? Mas, em boa parte das vezes, o pai está sabendo da situação. Então, uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida, sempre. Vejam bem aí o advérbio de frequência. Sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Claro que aí a gente não vai estar na intenção de julgar a quem quer que seja. Quando os espíritos dizem que é um crime, é porque está havendo ali uma transgressão de uma lei de Deus, e inclusive também uma transgressão de uma lei humana, porque dependendo do país, né, o aborto se constituirá um crime também perante a lei humana. Então, não se trata aqui de fomentarmos violência, preconceito com aqueles que cometeram esse crime, mas ele não deixa de ser um crime, né? Quer dizer, a postura que nós devemos ter é que deva ser comedida, né? Uma vez que nós não temos também que ser aí os juízes da vida alheia. No entanto, temos que fazer esse trabalho de conscientização de nós mesmos, dos nossos amigos, dos nossos semelhantes, para que não venham a cometer esse delito, né? Que vai ser um delito de graves, e aí você demonstra o caso constante de uma obra mediúnica, que terá consequências bastante funestas, tanto do ponto de vista físico, principalmente para a mãe, quanto também espiritual, como bem disse aí, nessa passagem do livro Ação e Reação. Já na questão 359, Kardec, então, pergunta: no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então, nós antecipamos isso daí, né? Que é o único caso onde os espíritos superiores nos dizem o seguinte, que nesse caso é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Então, é um único caso. Então, quaisquer outro se constituirá aí uma tentativa de tapar o sol com a peneira, digamos assim, de se fugir a essa questão de que há crime toda vez que nós retiramos, né, a oportunidade de alguém viver. E nesse sentido, como existe, vamos dizer assim, um impedimento ao espírito que necessitaria reencarnar, que não por acaso está retornando com essa ocasião, né, neste sentido, muitas vezes nós vemos aí situações que acontecem de problemas físicos decorrentes de obsessões pelo não aceite e o não conseguir perdoar daquele que é abortado, daquele que não consegue reencarnar, né? E são muitas as consequências que acontecem nesse sentido, né? Sem dúvida. Isso, inclusive, não é o espiritismo que diz, mas a própria ciência médica, né? Inclusive com problemas muito graves, em termos até mesmo psicológicos, né, para os envolvidos, principalmente a mãe, né, porque é ela que efetivamente carrega aquele novo ser no ventre. Então, o que se percebe hoje, através de estudos e estatísticas, é que a incidência de suicídio entre mulheres, né,
que cometer um aborto é exponencialmente maior do que entre aquelas que não cometeram, né? Por que isso? Porque a consciência, a nossa consciência é o nosso maior juiz. Então, nesse processo da nossa consciência, no caso especificamente da consciência da mãe, e também do pai, né, em alguns casos, realmente indicarem o peso pelo qual advém daquele ato de retirar a vida de alguém, então aí começam os processos que inicialmente se dão por questões existenciais, de um arrependimento atroz, de um vazio, enfim, sensações muito ruins pela qual passam essas pessoas. E aí, espíritos, certos espíritos, inferiores ainda, muito atrasados, se aproveitam daquela situação, né, para, então, obsidiarem os envolvidos. No caso, principalmente a mãe ou o pai da criança, né, a criança que não nasceu, no caso. E, por vezes, é o próprio espírito que deveria encarnar, que, dependendo do seu estado evolutivo, passa a obsidiar a mãe. Porque ele mesmo, por ainda ser um espírito, né, de terceira ordem, digamos assim, se deixa levar por sentimentos de vingança, de ódio, de frustração, e acaba, então, iniciando um processo de aproximação para com aqueles encarnados, se configurando aí uma obsessão de caráter bastante persistente, que pode começar com uma obsessão simples e, né, ascender, digamos assim, para, por vezes, até uma subjugação, enfim, culminando em casos aí como suicídio, como nós falamos, em questões psiquiátricas muito graves, onde a pessoa tem que tomar uma série de remédios, ela perde o controle completamente do comportamento, do pensamento, né? Enfim, cada um deverá agir, né, ou reagir de uma determinada maneira. Isso vai depender muito de cada você, que sempre vai acontecer maneira. Vai depender de alguns fatores, né? No caso da obsessão, vai depender do nível evolutivo dos espíritos ali envolvidos, principalmente do espírito que teve a sua reencarnação frustrada. Se ele for um espírito de terceira ordem, se for um espírito ainda, né, que tem dificuldades em relação ao perdão, principalmente, ele tenderá, sim, a tentar descontar, a se vingar dos envolvidos de alguma maneira. E isso se dá através daquilo que nós no Espiritismo chamamos de obsessão. Então, é algo que realmente nós temos que levar muitíssimo em conta a partir de que ponto, a partir de uma, digamos assim, de uma reforma no nosso comportamento, né? Na reforma dos nossos valores, porque, por vezes, atos impensados, comportamentos irresponsáveis acabam se constituindo uma verdadeira oportunidade para que nós realmente caiamos numa espécie de abismo espiritual, porque uma coisa vai levando a outra e quando nós vemos, acabamos numa situação realmente difícil, de difícil solução. Então, o Espiritismo é realmente bem claro, ele não tenta convencer pelo medo, mas ele demonstra claramente que as nossas atitudes, principalmente aquelas criminosas, terão um efeito nada agradável, seja nesta encarnação, seja no próprio mundo espiritual ou mesmo em uma existência posterior. Certo. Só lembrando a todos aqui, pessoal, se alguém desejar interagir, quiser fazer algum questionamento, né, alguma colocação, fiquem à vontade aí para estar interagindo, né?
São mais do que bem-vindos as colocações, né? Fiquem à vontade. Nesse sentido, nós podemos lembrar muito bem também, né, Arthur? Nosso Lar traz um caso típico de uma mulher que realizava abortos enquanto ela estava encarnada. Ela não é um aborto de fetos dela. Ela realizava em outras mulheres, né? Ela praticava este delito, vamos dizer assim, essa atitude. E quando ela quis entrar em nosso lar, né, até André Luiz estava questionando, né, não se dá conta, depois eles falam, observou aqueles pontinhos, né, ela tinha vários pontos pretos nela, que era cada um deles uma criança que ela havia realizado o aborto na Terra, né? Eles ali junto dela ainda no plano espiritual, como que, vamos dizer assim, magneticamente colados nela, vamos dizer assim, né? Junto, dessa forma, né? Isso é tudo efeito da nossa consciência, né? Da nossa consciência cobrando o preço das nossas imprevidências, os nossos atos irresponsáveis, os nossos atos impensados, onde por egoísmo nós tomamos uma atitude, porque nada explica, a não ser o próprio egoísmo, você simplesmente pensar apenas na sua situação e simplesmente ignorar que há ali uma vida se iniciando e que essa vida não é uma extensão do corpo, do seu corpo, nem extensão do corpo do pai, nem extensão do corpo da mãe. É uma vida independente que está ali se formando, a qual há um espírito ali ligado com a esperança de voltar ao mundo físico para se melhorar, para progredir, enfim, para continuar a sua caminhada evolutiva. E isso não se dá à toa. Geralmente existe um planejamento, todo um planejamento que é feito, e quando um aborto é cometido, todo esse planejamento é frustrado. Então, o sentimento que o espírito que teve essa oportunidade frustrada realmente um sentimento muito ruim, deve ser um sentimento Uma muito rejeição, forte, né? certeza, exatamente, de rejeição, de desamor, né, enfim, que a psicologia hoje muito bem retrata, no caso nos encarnados, né, mas que possivelmente nos desencarnados ocorre da mesma maneira. Então, esse sentimento, né, como você bem falou aí, de rejeição pode, inclusive, levar aquele espírito, como nós dissemos anteriormente, né, ressaltamos agora, a tentar, né, se vingar de alguma forma, porque, né, todos os seus sonhos foram água abaixo, né, digamos assim. Mais ou menos como muitos de nós nos comportaríamos numa situação parecida com essa, né? Inclusive, há um estudo da Federação Espírita Brasileira, num artigo chamado O que dizem os espíritos sobre aborto, e nós temos um trechinho que nós vamos ler aqui. O espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez e até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá possivelmente um compromisso passado com a genitora. Então vemos aí que nada se processa por um acaso. Mesmo dentro de um ato de terrível, delituoso, como é o estupro, a providência divina se aproveita desse ato negativo, desse ato mau, desse ato criminoso, para fazer dali uma oportunidade para que o bem surja ou ressurja, para benefício da mãe e para benefício da própria criança, né? Sem essa ideia que o Espiritismo nos traz, tudo fica à luz do acaso, tudo fica por conta do acaso. Quer dizer, então, fazendo com que se facilite a ideia de que podemos simplesmente interromper uma gravidez sem maiores consequências. Sim, Débora.
Até tu acabou entrando nessa questão que a própria Fernanda colocou aqui, né? Que ela fez a pergunta. Quando uma menina de 12, 14 anos engravida, por conta da violência sexual, esse espírito entenderá sua condição, onde não poderá assumir a gestação? Se realmente há motivos médicos, né, suficientes, enfim, razões suficientes para que aquela menina, que aliás possivelmente não terá nem sequer condições, né, para decidir em relação ao seu futuro. Geralmente, quem vai decidir por ela ou será a justiça ou os pais. Né? Os pais levam isso à justiça e a justiça, né, possivelmente vão solicitar para que haja a interrupção da gravidez e aí a justiça vai decidir, né, se aquilo vai ocorrer ou não, dependendo do país, dependendo da legislação, né, daquele país. Então, no caso, a mãe, ela não estará, digamos assim, em condições de tomar uma decisão, né? Quem tomará a decisão serão outras pessoas. E aí se vai avaliar, no caso, se ela for muito jovem, em alguns casos há realmente um problema ali de saúde que poderá fazer com que os próprios médicos decidam ou sugiram pela interrupção da gravidez. Então, nesse caso, temos um problema bem constituído aí que o espírito possivelmente entenderá, uma vez que não houve aí a intenção, não houve o dolo, né, para a interrupção daquela gravidez, né? Então, temos aí um caso realmente especialíssimo. Então, é por isso que o espiritismo ele é bacana, né? Porque ele simplesmente não estabelece algo fechado e conclusivo para todos os casos. Em cada caso, nós temos que avaliar bem. Quando se fala que o aborto é um crime, né? Obviamente nós estamos aí, de certa forma, assambarcando a grande maioria dos casos, né? Onde a mulher, assim como o homem, são indivíduos maiores de idade, sabem do que estão fazendo, né? Houve ali um relacionamento consentido. Agora, já em casos assim, né? Quando uma criança sofre essa violência e acaba engravidando, aí realmente nós temos que ter todo um cuidado para avaliar com mais, enfim, detalhe toda essa situação. Até porque cada ato vai ter o peso daquela consciência do conhecimento, né? Então, uma criança, nos seus 12, 14 anos, não tem o conhecimento e a condição, como tu bem disse, de determinar os seus atos, né? Muitas vezes. Então, já tem todo o trauma de uma violência, já tem todo o trauma de uma repercussão que se envolve. E muitas vezes, como nos últimos casos em que teve repercussão nacional, houve também uma demora em se dizer o que faria ou o que não seria feito, né? E aí o que se tornou mais delicado ainda? Já existia a formação quase que completa daquela criança que sofreu o aborto. Então, o que tornou mais delicado ainda para todos os lados, né? Então, a gente sabe que existe o lado daquele que sofre a violência, que é algo horrível, pavoroso, todo o drama que enfrenta. E do outro lado, existe toda uma questão espiritual também, né? De algo extremamente doloroso enfrentado por aquele espírito, né? Que muitas das vezes, né, nós temos que lembrar um outro caso que teve uma repercussão também muito grande, onde deu uma, vamos dizer assim, uma falação nacional relacionada a uma atriz, né, que teria tido um aborto, realizado de um aborto, mas teve a criança
mediante sofreu uma violência, e aí teve a criança, mas entregou a criança. Então, muitas vezes, essa criança também, nós poderíamos dizer que vem por outro intermédio para retornar a uma outra família que não necessariamente aquela ali. Podemos dizer nesse sentido? Sem dúvida, né? Quando nós entendemos que nada ocorre por acaso, que tudo tem uma ligação, mesmo dos atos, né, mais terríveis, né, a gente começa a verificar que dentro da dificuldade está a possibilidade da oportunidade, né? Em que Deus nos concede a oportunidade de transformar algo que é traumático, algo que é super negativo, em alguma coisa boa. Então, não é se livrando da criança, que é um ser independente, que aquela situação vai ser minorada ou melhorada. Por vezes, né, na grande parte da situação, né, se está, então, piorando. A gente pode até comparar um pouco com o suicídio, né? O suicida, geralmente, ele acha que, ao tirar a própria vida, vai estar resolvendo a questão. Realmente, ele resolve, entre aspas, em relação àqueles problemas a qual ele fugiu. Só que ele, além de não ter resolvido o problema, ele acaba adquirindo contraindo um outro problema. Uma outra problemática se lhe aparece, né? Então, quando a gente passa a entender que aquele ser, mesmo sendo, como alguns dizem, um punhado de células, quando aquele ser surge, ele não pode ser responsabilizado, ele não pode pagar por alguma coisa que ele efetivamente não cometeu. Pelo pecado, mas ele não pode essas funestas de um crime perpetuado por outro alguém, no caso, o estuprador, no caso, né? Então, é preciso que a gente entenda que existe toda essa questão envolvida, e também o Livro dos Espíritos nos diz, né, que o primeiro dos nossos direitos naturais é o de viver. Então, isso é o primeiro no sentido de mais importante, porque sem a vida, né, não há absolutamente nada além. Né? Nós não somos nada sem a vida. Então, é algo muito precioso, é um tesouro que realmente deva ser conservado até as suas últimas consequências. Né? É claro que um caso ou outro, como é o caso, alguns casos que nós aqui analisamos, realmente se estabelece uma necessidade de interrupção da vida, mas na sua grande maioria, né, na grande maioria dos casos, realmente se deva privilegiar a escolha pela vida. E aí as pessoas podem perguntar, né? Mas o que vai fazer com a criança depois? No caso de uma menina que engravidou, enfim, muito jovem, não tem condições de criar, é muito pobre. Pois bem, é claro que estamos falando aqui teoricamente, né, e sem nenhuma intenção de julgar. Mas, no caso, o ideal a se fazer é deixar a criança nascer e aí encaminhá-la para uma adoção, quem sabe, para uma instituição, dependendo aí do que a justiça vá aceitar, mas pelo menos, né, se preservou a vida, que, como nos dizem os espíritos, é o maior dos tesouros, é o nosso bem maior. Também no livro Vida e Sexo, o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: admitimos seja suficiente uma breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias, algo que nós estávamos comentando há pouco, né? De etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente,
ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, vemos aí também o Espírito Emmanuel dando a sua contribuição em relação a esse tema, né? Então, os espíritos, de maneira unânime, vêm realmente nos convidar, não através do medo, não através do apavoramento, não através de um julgamento, mas que nós possamos cada vez mais entender isso de uma maneira mais abrangente, para que, caso tenhamos que cometer ou tomar uma decisão, possamos tomar uma decisão consciente em favor da vida até a sua última instância, até a sua última consequência, né? Para que a gente, então, não prejudique, né, ainda mais, inclusive, a um indivíduo, a um ser que sequer está envolvido, né, tem participação em qualquer uma das nossas atitudes ou nas atitudes de outrem. A Fernanda até colocou aqui, a Arthur mencionou antes, o espírito que me refiro seria o que está no feto, e não a mãe. Sim. Então, deixa eu ver novamente a pergunta dela. Quando uma menina... Peraí, deixa eu tirar aqui. Sim. Vou colocar de volta a pergunta dela. Quando uma menina de 12 anos engravida, por conta da violência sexual, esse espírito entenderá sua condição, onde não poderá assumir a gestação. Sim. No caso é a mãe, exatamente. Lendo melhor, realmente está bem claro que é a mãe. Realmente, né, uma criança, no caso de 12 anos, ela é pré-adolescente. Então, ela não tem condições intelectuais, ela não tem maturidade suficiente para entender bem a situação. O que tem ali, que nós temos ali, é uma criatura, uma criança, uma menina que está sofrendo um trauma psicológico muito grande e que não sabe as consequências disso, né? Ela não entende devidamente a situação. Então, como nós, de certa forma, respondemos já, né? Então, não há ali a responsabilidade, não há ali dolo. Quem vai decidir por ela, inclusive na justiça, serão outras pessoas, né? Inclusive o próprio Estado vai interferir nesse processo, né? Então, realmente, não poderá se configurar aí na mesma situação de uma mulher adulta, né, que comete um aborto de maneira deliberada e consciente de toda a situação. Então... Mas aqui eu acredito que ela está se referindo ao feto, Arthur, não ao caso da mãe, pelo que ela colocou, que seria... a condição. Então, isso nós já respondemos, né? Então, é o que eu falando, é o que nós falamos anteriormente. Depende do estágio evolutivo do espírito. Se for um espírito de terceira ordem, um espírito ainda atrasado, né? Ele pode até ignorar que aquela mãe não tem uma responsabilidade objetiva naquele ato. Agora, se ele for um pouco mais esclarecido, ele vai entender, né, que aquilo não foi algo deliberado, que não foi algo intencional e pode simplesmente, né, seguir a sua vida, digamos assim, sem procurar uma vingança, sem obsidiar a mãe, enfim, né? Mas eu acredito, né, que mesmo para um espírito de terceira ordem, fique bem claro, né, acredito eu, que não houve ali uma intencionalidade, não houve dolo, não houve uma intenção deliberada da mãe em lhe tirar a vida, mesmo porque, né, uma criatura que, né, uma criança ainda com pouca capacidade de entender com profundidade a situação. É isso que nós, né, achamos que deva acontecer, porque eu pelo menos desconheço, realmente a gente desconhece qualquer tipo de comunicação mais direta de um espírito, de um abortado, né, a partir de uma criança, né, criança de 12 anos, 14 anos, enfim, uma criança, de um jovem de tão tenra idade.
Joana também menciona, né, a respeito das suas colocações a respeito do aborto, né, e na grande maioria o aborto provocado, né, vamos dizer assim, sempre tratado pela espiritualidade, sempre mencionado como um crime, né, um aborto delituoso. E ela também menciona, né, nenhum processo reencarnatório resulta da incidência casual de fatores que Perfeito. impelem os gametas à fecundação extemporânea. Se assim fora, resultaria permissível ao homem aceitar ou não a conjuntura, né? Então, Perfeito. a pessoa pode estar levando, como tu mencionou no começo, uma vida desregrada, vamos dizer assim, sem pensar nas consequências dos seus atos, um mês, um ano, um dia, uma encarnação inteira, vamos dizer assim. Mas não dá para dizer que é o acaso que resultou naquela gestação. Então, existe a responsabilidade. Né? Claro. Então, nós podemos dizer, né, claro, como tu também colocou, existem casos em que, por motivos que fogem agora, né, a gente querer ficar citando ou tentando, mas às vezes existe casos, embora as incidências demonstram que são poucos, né, em que o homem não sabe, não toma conhecimento da Hum, gravidez, na sua grande é. maioria, pelo que se observa, né, por aí, Uhum. sim, tem a consciência. Mas quando, aí eu te faço a colocação, quando Sim. existe a fuga deste parceiro, vamos dizer assim, mediante uma gravidez, nós podemos dizer que da parte do homem, mesmo que não fisicamente, mas existe um aborto que acontece naquele momento, né? Independente da sequência que a mãe vá dar àquela gravidez. Sem dúvida, sem dúvida. Boa lembrança. É preciso que também nós, homens, né, que é a nossa atual condição, uma vez que o espírito não tem sexo, mas uma vez que nós assumimos, né, o nosso papel enquanto homens e mulheres, nós temos que assumir os papéis que a natureza nos impõe. E, por muito tempo, né, a responsabilidade dos pais foi meio que enfraquecida ou dispensada, como se simplesmente não existisse. Mas essa responsabilidade existe e é muito grande, tão quão é a responsabilidade da mãe. Né? Os dois em quais condições. Né? Claro que, no caso da mãe, a coisa fica mais evidente, porque ela, como nós dissemos anteriormente, é ela que efetivamente carrega, né, a criança em seu ventre. Mas o pai tem, sim, grande responsabilidade, inclusive na questão mesmo da própria existência daquela criança. Né? Se ele também se deixou levar por um impulso sensualista, sem medir as consequências, e depois vem o resultado daquela ação em forma de uma gravidez, cabe a ele, sim, fazer todos os esforços para que aquela vida venha à luz, venha à lume, realmente o nascimento ocorra, dando o apoio incondicional à mãe, né? Porque a mãe não fez a criança sozinha, ninguém faz criança sozinha, né? Então é interessante que cada vez mais essa mentalidade vem se desenvolvendo na nossa sociedade. Há sim um avanço em relação a esse aspecto, cada vez maior. Claro que ainda estamos distantes do ideal, mas pelo que o próprio Espiritismo nos diz, que a própria lei humana já tem observado, sim, os pais são responsáveis também por toda essa conjuntura e, no caso, né, no caso naquela situação, a mulher que está grávida deseja interromper a gravidez, cabe a ele, se bem orientado, se bem informado, né, procurar demovê-la daquela situação, porque por vezes a mãe se acha desamparada, ela acha que o parceiro não vai
não vai assumir com ela aquela responsabilidade. Então, cabendo então ao pai da criança a passar para ela essa segurança para que ela objetivamente leve aquela gravidez até o fim. E, como você bem colocou aí, Débora, que ele possa criar um vínculo com aquela criança verdadeiro, né? De pai, né? Porque também uma criança nascer, né? O que obviamente já é uma grande vitória, mas também ficar completamente alijada da figura do pai, que se afasta, que simplesmente deixa para lá, larga a criança sozinha com a mãe, também é algo que trará consequências bastante desagradáveis àquele espírito reencarnante que não vai ter, né, o apoio que ele tanto precisa para a sua formação enquanto ser humano, né, que a figura tanto da mãe quanto a figura do pai são importantíssimas para a configuração psicológica daquele novo ser. Nós temos a figura do pai, a figura da mãe, a figura do feto, da criança. Mas também nós não podemos ignorar, né, a figura que são os enfermeiros e médicos e médicas que realizam estes abortos. Sim. E aí cabe também, vamos dizer assim, uma análise, um questionamento, uma preocupação também nas consequências e atitudes destes que podemos dizer cometem estes assassinatos, porque na medida em que é impedido esse processo reencarnatório, que é algo extremamente complexo, né? Então, fácil é o desencarne, o reencarne é um processo complexo, demorado, muito bem estudado, trabalhado e que de repente é cortado aquele fio, né? Então é tão complexo essa questão da reencarnação que, para nós termos ideia, né, o capítulo maior de todas as obras de André Luiz é em Missionários da Luz, na questão da reencarnação de Sigismundo, né? É o maior capítulo que trata nas obras de André Luiz, em que é uma situação não de aborto, mas que vem falando da questão do processo reencarnatório, como ele é complexo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande sobre aquele que realiza o aborto. Né? Sem dúvida. Realmente aí de... Opa, voltamos, né? Talvez teve um picozinho aí da internet, mas vamos lá. Então, oscila às vezes. Deu uma oscilada mesmo. Bem, como estávamos dizendo, temos profissionais que fizeram um juramento, né, tanto enfermeiros quanto médicos fazem um juramento sempre voltado em prol da vida. Então, profissionalmente, eles já estão cometendo um grande erro, uma vez que estão quebrando um juramento que tem consequências de caráter ético perante suas profissões. E cometem um delito ainda pior, que é o de colaborar para a interrupção de uma vida, né? E também tem a questão de que, em a maior parte dos países, né, essa é uma prática que não é permitida pela legislação. Então, eles cometem aí um triplo crime. Um crime contra a ética da profissão que eles mesmos escolheram, um crime, né, com consequências espirituais, né, um crime perante as leis divinas e um crime perante as leis dos seus próprios países, né? E aí nós temos a existência das chamadas clínicas abortivas, né, que são destinadas apenas a essa finalidade, que realmente devam receber do Estado toda a repressão. E muitas vezes nós sabemos que isso não acontece, né? As autoridades sabem da existência dessas clínicas e simplesmente deixam que elas funcionem sem qualquer tipo de admoestação.
Então, é muito grave, né? Então, falha também o Estado, falham também os governantes, na medida em que permitem que esses verdadeiros escritórios do crime, né, sejam mantidos aí abertos. E também tem a questão daqueles que, através da legislação, brigam para que o Estado facilite a instituição do aborto. E isso nós temos visto, infelizmente, né, o avançar de grandes instituições, de organizações não governamentais, patrocinados por indivíduos com grandes fortunas, que estimulam aí e pressionam os legislativos, né, dos países a regulamentarem a instituição do aborto, que é realmente um demonstrativo cabal da falência do Estado, né? Porque à medida que o Estado favorece que a vida corra risco, ainda mais uma vida de alguém que não pode se defender, não tem condições nenhuma de se defender, se está se instituindo aí a sua verdadeira falência. Então, realmente, além da nossa preocupação espiritual com o destino desses espíritos, né, que são irmãos nossos, né, que estão tendo aí uma oportunidade frustrada de reencarnarem, nós também temos que ter o cuidado de, ao votarmos, né, sabermos em quem nós estamos votando e quais as pautas que essas pessoas defendem. É algo realmente bastante incoerente nós, enquanto espíritas, sabendo disso tudo, por exemplo, chegarmos e votarmos em alguém que chegará lá para nos representar e votará a favor de uma facilitação de um crime como é o aborto, né? Então é preciso fazer esse parêntese para que a gente também não fuja muito da nossa realidade material. Temos, sim, que ter essa visão espiritual, obviamente, né? Enquanto espíritas que somos, compreendemos que isso que verdadeiramente deva nortear os nossos interesses, as nossas ideias, mas não devemos descurar, né? Na medida em que nós travamos uma luta, né, aí entre o bem e o mal. Tanto é que os espíritos dizem, né? Por que o mal prepondera na Terra? Porque os bons são tímidos. Então, qual é a nossa tendência? Nós achamos que por sermos, né, por torcermos para o bem, nós temos que ficar com os braços cruzados. Não, nós temos que sair do nosso comodismo, viventes, né? Mais atentos, né, ao que ocorre na nossa esfera física também. A Fernanda aqui faz uma colocação aqui, Arthur. A depressão pós-parto é resultado do desequilíbrio só da mãe ou a interferência espiritual pelo fato dela ter tido uma vaga lembrança do passado? Olha, Fernanda, realmente é difícil, mais uma vez, a gente estabelecer uma única regra, né? Estou dizendo isso que é difícil a gente estabelecer que em todo caso de depressão pós-parto possa haver, eu sei que você não disse isso, né? Mas eu apenas estou querendo dizer que é difícil a gente estabelecer que toda vez, né, que há uma depressão pós-parto, haja um componente espiritual agindo de maneira tão ativa. É claro que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, nós sofremos uma série de influências, né? É possível, sim, né, que haja aí uma combinação de elementos, né? A depressão pós-parto, ela tem origem num desequilíbrio orgânico, realmente, né? Fatores hormonais combinados com fatores psicológicos que podem ser aí aproveitados pela espiritualidade inferior para, então, né, piorar ainda mais aquela situação, né? Induzir aquele indivíduo, aquela pessoa que está, no caso a mãe, né, no caso a mulher, que está ali fragilizada por aquela situação, então eles podem se aproveitar daquela situação para, então, tentar, né, fazer com que aquela
mulher saia totalmente do seu eixo, inclusive atente contra a vida do próprio filho, né? É muito comum casos assim, onde a mãe, uma vez que, né, padece da depressão pós-parto, acaba tentando, e por vezes até com sucesso, né, contra a vida do próprio filho. Então, ela não está, com certeza, num estado de normalidade. Há ali uma série de fatores orgânicos que podem, né, como já disse anteriormente, estar unidos a uma questão espiritual. E então, claro que a lei maior vai levar tudo isso em consideração. Se ela, né, infelizmente, atentar contra a vida da criança, geralmente há uma observação, né? Hoje em dia a medicina está bastante avançada e os profissionais realmente conseguem quase que de pronto reconhecer, né, quando a mãe não está bem. Então eles já afastam, né, a criança. Mas às vezes essa depressão pós-parto ela se alonga e por vezes surge até quando a mãe já está em casa, né? Então aí fica mais complicado. Aí precisaria realmente da presença do pai ali constante, ou dos pais, né, da mãe, né, dos pais da mulher, os pais do esposo ali, para dar aqui, ali uma assistência para que, né, a criança não sofra aí qualquer tipo de tentativa de infanticídio, né? Então, realmente é algo que, graças à medicina e à psicologia, tem tido cada vez um tratamento mais eficaz, né, fazendo com que logo a mãe, na maioria dos casos, volte à sua normalidade e possa, então, levar a sua vida normalmente junto ao seu filho. Existem países em que, infelizmente, o aborto ele é permitido pela lei. É uma opção, uma escolha da mãe. Não em situações completas, vamos dizer assim, apenas em casos de violência. Em outros, a interrupção da gravidez ela é permitida em qualquer aspecto, vamos dizer assim. E, graças a Deus, são poucos países, né? Nós levarmos a questão do todo, mas existem uma prática muito grande disso. Quando trata-se destas questões onde há permissão pela legislação desta prática, nós podemos dizer que há um crime que cairá sob a responsabilidade de todos aqueles espíritos que habitam, que moram naquela localidade, naquela região, naquele país, e poderíamos arriscar até que todos eles existem, têm uma ligação de débitos espirituais semelhantes que os unem ali e que faz com que todos respondam perante essas consequências, estes atos. Realmente é uma questão bastante ampla, né, que merece esse nosso cuidado. É claro que nós nunca vamos, digamos assim, entre aspas, pagar pelo erro alheio, né? É bom que se diga isso, a lei ela é bastante objetiva. Mas, como nós estávamos dizendo anteriormente, na medida em que nós cruzamos os nossos braços, né, temos a oportunidade de, por exemplo, colaborar para a não aprovação de uma lei pró-aborto, e nós não o fazemos, de certa forma, há ali um pequeno quinhão de responsabilidade, né? Claro que não vai ser tão grande quanto alguém que efetivamente vá cometer esse crime, mas houve uma participação indireta nossa para que aquele estado de coisas, né, venha a preponderar. Mais ou menos como, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, onde, né, o povo alemão, ou boa parte dele, não todos, né, colaborou para a ascensão de um regime completamente antidemocrático, um regime completamente intolerante, né? Inclusive com os diferentes, com as minorias, enfim, com os judeus, enfim,
praticamente todos, né? Então, obviamente, essas pessoas que conscientemente, né, colaboraram para que aquele estado de coisas ocorresse, tem sua cota de responsabilidade, sim, né? Então, por aí, né, se utilizando desse outro exemplo, a gente pode ter uma ideia aí de como que a justiça divina funciona, né? Nada que nós façamos fica realmente imune, né, à lei, né? É algo realmente que ocorre de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito matemática. Claro que não é possível que nós entendamos como que ela funciona de maneira muito exata, né? Porque nós somos espíritos ainda de terceira ordem, tem uma visão ainda muito pouco adiantada em relação a isso, mas, pelo que nos informam os espíritos superiores, toda vez que nós, de maneira direta ou indireta, colaboramos para a prevalência do mal, nós somos aí, atuamos como copartícipes, como corresponsáveis por aquele estado de coisas. Então, o que você declarou aí faz sentido, né? Claro que temos que entender aí os casos individualmente, mas, no geral, acredito que isso realmente se aplique. Sim, sim. Também existe a questão, e agora estamos muito, muito próximos, né? Do carnaval. Nada contra ao carnaval, a quem goste, né? Sim. Mas existe um detalhe que muito acontece. Claro, acontece o ano todo, mas se toma mais evidência, fica mais na mídia, vamos dizer assim, neste período agora. Em que nós vemos milhares e milhares vamos dizer assim, distribuído milhares de preservativos, são feitos campanhas naqueles momentos ali, de uma forma muito intensa, mas também aí, né, levanta essa questão, faça o questionamento de não seria melhor a educação do que simplesmente entregar algo às mãos que vai ser simplesmente uma consequência de uma não educação, vamos dizer assim, né? De um cuidado que se tenha com o próprio corpo, com a própria encarnação, nesse sentido, né? Então, na medida que simplesmente é feito esse tipo de distribuição e a não educação, é uma nova falha, como tu bem disse, que é cometida pelo Estado, né? Na medida em que não oferece, vamos dizer assim, um entendimento do antes, durante e o depois das consequências, e simplesmente, vamos dizer assim, entrega um guarda-chuva para a pessoa que vai sair num dia de temporal, né? Exatamente, né? Por isso que nós nos referimos à causalidade disso tudo, que realmente jaz, em grande parte das vezes, no nosso próprio comportamento, né? Na medida em que nós escolhemos, através do nosso livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio faculta a nossa escolha de tudo, né? Faculta que nós possamos escolher tudo que nós vamos passar pela vida. Então, ou praticamente tudo, né? Então, o comportamento é uma escolha. Então, comportamentos imprevidentes, comportamentos impensados, que visem atender apenas a paixões em desalinho, paixões em desequilíbrio, onde se queira aí o prazer pelo prazer, realmente as consequências, na mais das vezes, são muito negativas, né? A pessoa realmente vai estar aí no fio da navalha, né, para se envolver numa situação danosa. Então, mais uma vez, né, são os espíritos oportunistas. Espíritos oportunistas se aproveitam, por vezes, dessas festividades, que a princípio, né, não oferecem nenhum perigo,
mas há pessoas que nessas ocasiões acabam achando que simplesmente nada vai lhe acontecer, porque é carnaval eu posso tudo, e aí, né, os espíritos oportunistas, os desencarnados, se aproveitam daquilo ali para, então, enfim, exercerem uma série de influências, né? Então, isso, obviamente, vai depender muito das intenções, dos pensamentos de nós encarnados. É claro que ninguém está proibido de ir às ruas, de assistir o desfile, tudo vai depender das nossas escolhas, como dissemos anteriormente. Se pode muito bem sair às ruas, ver desfiles, sendo que a gente não vai perder nenhum. Não vai perder as estribeiras, não vai, né, vai fazer tudo de maneira a mais correta possível. Infelizmente, há aqueles que exageram na dose e partem para esses comportamentos realmente irresponsáveis, onde se dá ensejo a aventuras sexuais, uma série também até de violências durante esse período, e acarretando em uma série de problemas, entre elas uma gravidez não planejada, onde às vezes a mãe não vai saber nem, né, quem é o pai, porque às vezes bebeu muito, enfim, acaba se esquecendo, enfim, todas aquelas situações que podem ocorrer. E aí que vem o pensamento, né, do abortamento, porque ela tá naquela situação onde foi feito algo sem qualquer responsabilidade, sem qualquer planejamento, né? Então, realmente, é preciso que nós, não só durante o carnaval, mas principalmente durante o carnaval, né, porque onde as paixões parecem, da coletividade parece estar ainda mais atiçada, mas, obviamente, durante o ano inteiro, durante, né, toda a nossa vida, procurarmos pautar o nosso comportamento sempre adotando o critério da racionalidade, e nunca nos deixando levar pelas paixões, né? As paixões, elas são importantes, porque sem elas, muitas das coisas das quais nós temos que executar na vida terrena não seria possível. Então, por exemplo, nós temos que nos alimentar. Se o ato de se alimentar fosse algo que não desse prazer, ninguém se alimentaria. O que aconteceria? Né? A nossa espécie humana possivelmente não iria à frente, porque as pessoas iriam adoecer, iriam morrer, não teriam capaz nem de se reproduzirem. A mesma coisa em relação ao ato sexual. Em tudo há uma razão de ser. Se não fosse, de certa forma, agradável, não fosse prazeroso, possivelmente a nossa espécie humana estaria extinta. Mas é preciso controlar isso daí, não é colocar o prazer acima de tudo. Nós temos que controlar as paixões e não deixarmos que as paixões nos controlem. E neste sentido, né, nós vemos que instantes, segundos, minutos, vamos dizer assim, determinam uma encarnação toda. E como tu bem fez uma relação, não digo comparação, uma relação à questão do suicídio, porque é uma morte também, de certa forma é um assassinato também. Então, como me disse antes, nós temos aqueles que cometem o aborto, aqueles que praticam a ação da retirada daquele feto, temos o pai, temos a mãe, podem até não, vamos dizer assim, nem se conhecerem, porque daqui a pouco se estão sob o uso de efeitos de bebidas alcoólicas ou de drogas, vamos dizer assim, agiram, praticaram um ato, mas não sabem quando é dia e quando é noite, vamos dizer assim. Né? Temos o feto, temos o espírito prestes a reencarnar, ou que estava então determinado a reencarnar mediante aquela situação. E também nós temos, de outro lado, aí fecha
os 5 dedos da mão, a família, de que educou ou deveria dar a instrução a esta futura mãe e a este futuro pai. E outro detalhe aí muito sério nessa questão toda, que muitos meninos ainda hoje são educados para, vamos dizer assim, aproveitarem em todos os sentidos Isso aí. a sua vida sexual. Uhum. As meninas, durante muitos anos, tinham era bloqueada essa questão. Não. Sim. Não era falado abertamente dessa forma? Não. Hoje em dia é falado de uma maneira aberta, vamos dizer assim, e dado todo este direito. Eu me lembro aí também de uma colocação um dia do Clodovil, ele estilista, em que ele citava uma questão importante que vem diretamente a esse tema nosso. Ele fala, quando a questão que foi levantada para ele não era questão de aborto, era era relacionada ao, vamos dizer assim, a ele ser interessado por homens, vamos dizer assim, né? O interesse dele é ser por homens, não por mulheres. Mas o fato que ele colocou, que me chamou a atenção, foi que ele até fez uma colocação para uma pessoa na plateia, em que ele disse: nós vemos os pais criarem as filhas para elas ficarem ali numa redoma de vidro, vamos dizer assim. Mas, quando criam seus filhos, para que eles saiam com todas as meninas que têm direito, mas ele não quer que isso seja feito com a sua filha. Então, essa educação, né, partida dentro de casa, de uma forma de algo que é automaticamente um instinto sexual, assim como o instinto de comer, de respirar, ele é algo natural a se desenvolver em qualquer espírito. Não há necessidade de um incentivo, de uma indústria pornográfica, entre outras milhares de questões que envolvem isso. Porque não é simplesmente o ato sexual daquele instante, né? É muita coisa que envolve. É como a questão do suicídio. Não é somente aquela pessoa ali que tirou, vamos dizer assim, interrompeu a sua existência terrena naquele momento. É toda uma consequência coletiva que envolve a sua volta. Sim. E o aborto também. Então, ele parte, vamos dizer assim, lá no início, de uma educação que não é dada ou desvirtuada àqueles espíritos, né? Então, já parte a consequência lá atrás, aqueles pais e aquelas mães de ambos, nós podemos dizer, né? Sem dúvida, há aí toda uma educação muito deficitária, uma educação familiar muito realmente fraca, no sentido de fazer com que os jovens, né, venham realmente a ter um comportamento saudável. E isso, como você bem lembrou, foi movido por muito tempo por uma sociedade machista, né? Onde ao homem é dado todas as liberdades e à mulher toda uma série de limitações. No entanto, por outro lado, tivemos aí o advento do feminismo, que ao invés de libertar a mulher, mas de fazer com que ela se comporte de maneira salutar, se preocupou tão somente em estabelecer uma igualdade absoluta em relação aos homens, inclusive adotando, por vezes, o mesmo comportamento deficitário dos homens, né, das pessoas do sexo masculino. Né? Então, por vezes, né, esse feminismo exagerado, acaba se convertendo uma grande armadilha para as mulheres, porque elas acabam
não se nivelando aos homens naquilo que há de bom, mas simplesmente naquilo que há de negativo, né? Nesse comportamento repreensível, nesse comportamento irresponsável, de uma sexualidade completamente sem peias, sem limites, onde se confunde liberdade com um comportamento libertino, né? Que é o excesso da liberdade. São os excessos cometidos em nome da liberdade. Então, isso é realmente muito danoso. Já era danoso para alguns homens, agora também acaba sendo danoso esse tipo de comportamento também no meio feminino, né? Que, com a desculpa de querer nivelar os direitos, acabam também, em alguns casos, né, caindo nessas mesmas arapucas pregadas em nome de uma igual liberdade no que tange ao comportamento. Então, o Espiritismo ele vem nos alertar a todos em relação às nossas responsabilidades, tanto para homens quanto para mulheres. Todos nós iremos colher exatamente aquilo que plantamos. Se colhemos coisas negativas, é que nós certamente plantamos coisas negativas, né? E, obviamente, iremos colher todos os resultados benéficos de um comportamento que também seja responsável, um comportamento, como nós já dissemos, onde nós não nos nivelemos aos animais irracionais. Eles, sim, são governados pelo instinto, pelos instintos. Nós temos o instinto? Temos, mas também nós temos o pensamento, nós temos a inteligência suficientemente desenvolvida para frear esses instintos quando esses instintos vão nos levarem para onde não nos é dado chegar. Nosso instinto maior, né? Ele deve ser a sobrevivência, né? Sim. E não esse lado que nos faz estarmos mais próximos da animalidade do que a espiritualidade, né? Com certeza. Então, até a Fernanda coloca que liberdade diferente de libertinagem. Paulo de Tarso já havia dito: tudo me é lícito, exato, mas nem tudo me convém. Isso aí, exatamente isso, né? Me lembrando aqui, né, nós falamos sobre a maior propensão de mulheres que cometem um aborto, né, a cometerem suicídio. Isso vocês podem encontrar num estudo que foi realizado pela Sociedade para a Proteção da Criança por Nascer do Reino Unido, que revelou, inclusive esse é o material que nós estamos utilizando do nosso companheiro Paulo Neto, que fez um estudo sobre aborto recentemente lá no nosso programa na Rai TV, né, que é o Polêmica Espírita, onde aqui consta esse estudo, né, que foi feito e que revelou os graves riscos de saúde física e mental que as mulheres que submetem ao aborto enfrentam, como o aumento da probabilidade de que cometam suicídio. E na manchete diz o seguinte: mulheres que abortam são 6 vezes mais propensas ao suicídio, né? Então, o que demonstra aí que, realmente, quando nós infringimos uma lei, né, uma lei natural, uma lei divina, a nossa consciência, né, onde está escrita efetivamente, né, onde estão escritas as leis de Deus, se manifesta e nos cobra o pesado preço, né, por um ato irrefletido, irresponsável e egoísta, né, que se comete quando se tira a vida de um ser indefeso, como é o de um feto. Vamos dizer assim, mediante o ato consumado, vamos dizer assim, de uma interrupção de uma gravidez, nós temos um outro detalhe a ser tomado, vamos dizer assim, a ser delicadamente também trabalhado, né, Arthur? Que é, de um lado,
o perdão a um espírito a ser dado por um espírito que foi rejeitado, independentemente do motivo que tenha dado aquela escolha, como consequência aquela escolha. Do outro lado, uma mãe, ou seria uma futura mãe, a trabalhar um perdão e um auto perdão por si também, né? E que uma das consequências, tu bem colocou, né? A questão de uma depressão profunda, de um suicídio, mas também consequências, vamos dizer assim, físicas, que partem de infecções e muitas outros detalhes assim, vamos dizer assim, médicos. Por quê? Porque o aborto, ele, sendo considerado crime, ele não é praticado num hospital normalmente, como quem vai lá dar à luz, vamos dizer assim, né? Ele é praticado exatamente em locais clandestinos, muitas vezes, como se tem notícias, locais sujos, de uma forma sem higiene nenhuma, né? sem a Asepsia. menor. E ainda essa semana ainda passou pela televisão um caso de um senhor que praticava estes atos, não era a primeira vez que cometia esse delito, que era responsabilizado, não tinha mais o direito a exercer a medicina, mas prosseguia realizando essas questões. Então, são situações que, mediante aquilo ali, já se parte para uma outra questão, a busca do perdão e do auto-perdão. Porque uma vez praticado o ato, né, o tempo não volta, e aí a busca por vamos dizer, por esse reajuste novamente do espírito, e eu não falo apenas do espírito que foi rejeitado, mas o espírito que praticou o ato, é algo muito forte, muito doloroso, que tem que ser buscado essa construção desse amor, né? Porque existem outras formas de se haver esse conserto entre ambos, né? Mas que é preciso que exista este amparo, né? A esta mãe, esta quase mãe, vamos dizer assim. Sem dúvida. Inclusive, nos faz lembrar de uma mensagem que consta no livro Leis de Amor, que mais ou menos traz uma mensagem à pessoa que já cometeu o aborto, né? Isso também vale para o pai, né? Quando ele está consciente da situação e participa daquilo ali, que é o seguinte: ele convida a uma renovação, né, dessa paisagem espiritual diária, uma renovação diária desse panorama espiritual. E aí o que é sugerido? E aí cada um vai, né, vai ver o que é possível fazer. Ele sugere, por exemplo, afeiçoar seus filhos alheios. Ele sugere também dedicar-se à criança abandonada, trabalhar em instituições que atendam a pessoas necessitadas, a crianças, né? Crianças ou não, né? Pode ser crianças ou não, enfim, pessoas que estejam precisando de alguma coisa, atendendo justamente aquilo que nós aprendemos, né, no texto, no Evangelho, que é a caridade, né, cobre uma multidão de pecados. Então, o Espiritismo, na medida em que nos chama a atenção para os resultados pesados de um crime, também nos fala que é possível nós nos recuperarmos, que é possível que nós reparemos, de certa forma, o erro que nós cometemos. Ao contrário das religiões dogmáticas tradicionais, que dizem, não, se você errou, você vai ser condenado eternamente. Não. Deus perdoa sim, né? Existe o perdão, né? É a consequência da lei do amor. Mas isso não quer dizer que nós também seremos eximidos dos resultados, das consequências das nossas atitudes. E que, paralelamente a isso,
paralelamente ao nosso arrependimento e ao sofrimento, que obviamente vai advir desse nosso ato impensado ou irresponsável, nós temos condições de reparar esse erro. Pode não ser no momento, naquele exato momento, naquela encarnação, diretamente com o espírito, né, daquele que foi abortado, mas pode ser perante outras criaturas. Quer dizer, indiretamente eu vou estar colaborando, né, para que o amor, para que esse sentimento de fraternidade se espalhe através da nossa própria mudança, nosso arrependimento e consequente mudança interior. Né? Que isso, com certeza, vai atenuar em muito o nosso drama consciencial. Né? Claro, poderá não resolver a situação por completo, poderá ficar muitas pontas soltas, mas já é um começo. Ficar se lamentando não vai resolver. Nós, infelizmente, não podemos voltar no passado e corrigir, né, os erros que nós cometemos. Nós podemos reparar de alguma forma, direto ou indiretamente, né, pelos atos impensados que nós cometemos, por vezes, realmente por uma certa imaturidade, por ignorância, enfim, por uma série de fatores que vão ser levados em consideração. Né? Então, por exemplo, se utilizando da linguagem evangélica, né, peca muito mais aquele que o fez conhecendo do que aquele que pecou por ignorância. Então, tudo isso, né, é levado em consideração. E, acima de tudo, independente da questão da culpa que nós venhamos a ter nos nossos corações, é preciso que nós caminhemos em direção à reparação e ao melhoramento de nós mesmos. Só assim nós começaremos a ficar novamente quites com essa lei perfeita, que é a lei de Deus. Existem dados aproximados, Arthur, do número de abortos que são realizados atualmente? Existem índices dessas questões? Infelizmente, as notícias não são boas. Justamente por alguns países, mundo afora, inclusive incentivarem a instituição do aborto, e alguns, mais recentemente, adotarem uma lei muito condescendente com essa prática, o número de abortos vem aumentando. Nós temos, por exemplo, os 2 países mais populosos do mundo, China e Índia. A China tem a política, ou adotou uma política por muitos anos, de um único filho, né? Porque o governo queria conter o avanço populacional. E aí multava, inclusive, e penalizava casais que tivessem mais de um filho. Então, por vezes, para evitar essa penalização, se recorria ao aborto. Na Índia, temos toda uma questão cultural e religiosa muito complexa, onde se tende a abortar fetos do sexo feminino. Né? Então, temos aí também algo que é cultural e também, né, na cultura indiana, na Índia, onde se recorre ao aborto para atender a esses imperativos do país. E também, como dissemos anteriormente, algumas organizações não governamentais com muito recurso e que atuam, né, na sociedade para que o aborto cada vez mais seja propagado, seja aceito. Existe todo um lobby abortista que muitos de nós desconhecem, mas que existe, tá? E muitos hoje falam disso abertamente. Né? Essas instituições não vivem às escondidas, elas atuam, elas têm site, elas atuam muito ativamente, muito claramente na nossa sociedade, para que o aborto seja cada vez mais utilizado como uma saída para uma série de situações,
principalmente a gravidez não planejada. Vamos encaminhando, né? Acredito eu, ao nosso fim. Eu não sei se tu gostaria de deixar algumas outras considerações a respeito do tema, Arthur. É um tema muito amplo, muito complexo, que nós podemos voltar, vamos dizer assim, mais adiante, até para não ficarmos muito próximo deste, mas com outro direcionamento, né, de repente, agora no segundo semestre, né, para abordar, de tanto falar a questão do aborto, troquei um D pelo T, abordar estas questões, né? Sim. Porque ele é muito complexo, então nós poderíamos passar, vamos dizer assim, a noite aqui conversando a respeito do tema e não esgotaríamos ele, mas ele é muito sério porque existem, infelizmente, indústrias destas questões que se beneficiam disto para testes, para utilização em várias questões. É muito complexo mesmo isso. Nós temos que orar, né? Como espíritas somos chamados a orar, a abraçar. O espiritismo ele não condena, ele esclarece as consequências, esclarece as situações. Ele é um consolo, ele é amor, ele não é vamos dizer assim, um julgador, muito pelo contrário. Porque Deus, que poderia fazer isso, ele não nos condena, ele nos ama infinitamente. Né? Então, eu não sei se tu gostaria de deixar algumas considerações finais a respeito do tema. Aí eu dou recados e depois te peço a realizar a nossa prece final, Arthur. Sem dúvida, como você bem disse, né, é um tema muito amplo, ele diz respeito a questões éticas, a questões espirituais, a questões físicas, psicológicas, enfim, biológicas, né? Então, ele tem pontos de contato com vários ramos do conhecimento humano e do conhecimento espiritual, né? E o espiritismo só vem a somar perante todos esses conhecimentos, dando a todos nós a clareza necessária para que nós, à medida utilizemos todas as nossas forças para evitarmos uma situação como essa, né, o máximo possível, para que nós não nos comprometamos, para que nós não atentemos contra a felicidade de um outro indivíduo, que pode não estar aqui entre nós fisicamente, mas que existe e participa ativamente dessa grande fraternidade universal, né? Porque encarnados e desencarnados somos todos irmãos, só que neste exato momento nós estamos encarnados. Daqui a pouco, quando nós não sabemos exatamente como, quando e como também, né? Retornaremos à pátria espiritual sendo exatamente o que somos e levando conosco tudo aquilo de bom, tudo aquilo de positivo e também tudo aquilo de ruim, tudo aquilo de negativo que nós fizermos nessa nossa presente encarnação, sofrendo as consequências boas e as consequências não tão boas dos nossos atos. Então, o nosso convite é um chamamento à responsabilidade, a uma reeducação e uma reeducação caso nós não estejamos suficientemente educados nas nossas paixões, nos nossos instintos, né, para que não venhamos amanhã ou depois estarmos numa situação onde nós venhamos a pensar em cometer um crime tão grave quanto esse. É um crime que tem reparação, segundo a lei de Deus? Sim, tem uma reparação, mas até que haja reparação, é preferível, né, não passar por isso, é preferível prevenir do que ter que depois remediar. Isso pode nos custar um tempo precioso para o nosso próprio progresso espiritual. Isso nos atrasa. Toda vez que nós transgredimos uma lei de Deus, nós atrasamos a nossa caminhada evolutiva. Porque nós sabemos que nós não retroagimos enquanto espíritos. Isso não é possível. Mas nós sim podemos ficar, né, no mesmo nível. Nós podemos paralisar, de certa maneira,
esse nosso progresso espiritual rumo à perfeição, que é o nosso destino final. Então, atentar contra a vida de alguém é, sem dúvida, como nos diz os Espíritos, né, um grave delito, né, que nós devamos, né, evitar o máximo possível. E caso nós já o tenhamos feito, que nós procuremos esse processo de reeducação, de reparação, de cada vez mais procurarmos de nos reequilibrarmos, porque nós sabemos, né, que as consequências imediatas, na grande maioria das vezes, não é muito boa, e que a caridade, que é o amor em ação, pode atuar como um grande lenitivo para nossas próprias consciências. Então, agradecemos aí a Débora, né, ao centro de vocês aí, que são os amigos do nosso lar, não é isso? Localizados aí no Rio Grande do Sul, né, pela oportunidade, e que prossigam, né, aí nesse trabalho aí de esclarecimento, tendo a doutrina espírita como um norte. E é um norte que certamente nos esclarece, nos conforta e nos previne de muita coisa que nós poderíamos, inclusive, cometer, muitos erros que nós poderíamos cometer, se nós não conhecêssemos essa tão maravilhosa doutrina. Uns recados rápidos, pessoal. Bom, muito obrigado, claro, né, Arthur, pela oportunidade. Eu agradeço. No próximo sábado, nós estaremos conversando, né, com o nosso irmão Walter José Lima a respeito do tema Porta Estreita. Excepcionalmente, na quinta-feira, dia 23, é o aniversário do canal, né, com 1 ano de Amigos de Nosso Lar, né? Então, nós vamos estar aqui conversando às 21h10 com nosso irmão Geraldo Campetti a respeito do tema Chico Xavier, Mediunidade e Caridade entre Dois Mundos, né? Então, em comemoração ao aniversário de 1 ano, né? Agradeço a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados que se encontram conosco, por essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando a respeito deste tema tão sério, tão delicado, né, e tão preocupante. Nós temos sempre muito o que aprender, muito o que conversar, não apenas esclarecer, nós aprendemos ao mesmo tempo. Então, nós agradecemos neste sentido. Vou pedir a ti, Arthur, que faça a nossa prece final, e depois me aguarde um instantezinho quando nós finalizarmos. Combinado. Então, a todos os nossos irmãos e irmãs, como eu disse antes, encarnados e desencarnados, um forte abraço a todos, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe, e até a próxima. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos amigos espirituais, agradecendo por essa oportunidade que nós estamos tendo nessa nossa atual reencarnação, de aprendermos com o Espiritismo, com a doutrina espírita, acerca da lei de amor, da lei de caridade, enfim, de todas as leis que nos governam, para que possamos cada vez mais compreendê-la de modo a exercitá-la na sua maior pureza possível. E nessa nossa caminhada, que nós possamos cada vez mais nos conscientizar sobre as nossas limitações, sobre os nossos problemas, para que, sanando-os, lutando contra essas nossas atuais imperfeições, possamos cada vez mais cumprir com os desígnios superiores que nos impõem essa lei que é de Deus, que é perfeita, Deus esse que é soberanamente justo e bom, que certamente colocará na balança todo esse nosso esforço de aperfeiçoamento, nos trazendo maiores oportunidades para que, aprendendo mais, possamos cada vez mais também colocarmos em prática, colocarmos em ação a tudo aquilo que nós aprendemos. Por isso, nós agradecemos por essa oportunidade, estudantes eternos que somos dessa maravilhosa doutrina, e que possamos cada vez mais aprofundarmos conhecimentos da mesma para o nosso próprio benefício e também para todos nós, para todos aqueles
que nos rodeiam, porque vivemos em sociedade e temos que ser indivíduos cada vez melhores para que a sociedade também se converta numa sociedade cada vez melhor, fazendo deste mundo um mundo também cada vez melhor. Por isso agradecemos mais uma vez e que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então tá, pessoal. Até a próxima. Uma ótima noite a todos. Obrigado.